E a gente segue falando de economia e justamente dessa cobrança da ministra Simone Tebet por um corte mais amplo na taxa básica de juros. O nosso convidado agora é o Alexandre Espírito Santo, que é economista-chefe da Órama Investimentos. Alexandre, bem-vindo mais uma vez. Boa noite a você. Boa noite, Lívia. É sempre um prazer estar com você e com a audiência da Jovem Pan. Alexandre, quero começar por essa expectativa da ministra Simone Tebet de um corte já na reunião de agosto do Copom de 0,5%, aliás, meio ponto percentual na taxa básica de juros, mas o próprio Rodrigo Viga, o nosso repórter, trouxe informações de que tem uma parte do mercado mais conservadora que aposta em um corte mais tímido, menor, de 0,25 ponto percentual. Qual é o tamanho desse corte, ou qual será o tamanho desse corte, na sua opinião? Pois é, Lívia, eu me incluo nessa parte um pouco mais conservadora. Eu acredito que o Banco Central, muito provavelmente, fará uma queda na reunião de agosto, iniciando o processo, de normalização, da sua política monetária, que vem sendo muito restritiva, mas que tem conseguido, o seu intento, tem logrado êxito em trazer a inflação para perto da meta. A inflação em 12 meses ela está em 3,16, muito próximo do centro da meta. Porém, o Banco Central, ele normalmente tem agido de forma conservadora. É importante a gente salientar que a inflação recuou, mas ela ainda está um tanto quanto distante do centro da meta. Então, a minha expectativa é que o Banco Central, sim, fará uma queda agora na próxima reunião do Copom de 25 pontos, 25 pontos percentuais, porém, ficaremos na dúvida se na reunião de setembro ele já poderá, aí sim, acelerar, fazendo quedas a partir dali de 50 pontos. A minha expectativa, Lívia, é que nós caminhemos aí para uma Selic no ano de 2024 entre 9% e 9,5%. Agora, é importante que o Banco Central faça de maneira que ele não perceba que coloque em risco todo o importante e exitoso trabalho que ele vem promovendo nesse último ano. Agora, Alexandre, vamos falar um pouquinho de mercado financeiro. Hoje o dólar fechou em queda, mais uma vez, repercutindo ainda dados econômicos, o mercado repercutindo dados econômicos aqui do Brasil, dos Estados Unidos também. Quais são as informações que você traz para a gente hoje a respeito disso? Perfeito. O dólar ele vem sofrendo um pouquinho lá no mercado internacional. São 3 dias de queda, estão saindo números de inflação um pouco melhores na economia americana. A gente tem que lembrar que esse problema de inflação acontece no mundo inteiro. O Fed, o Banco Central americano, ele vai muito provavelmente fazer uma nova alta de juro. Então, veja, enquanto nós estamos aqui discutindo o início da queda, o Fed, o Banco Central americano, que é o principal deles, está ainda acelerando, ainda está colocando mais juro na economia. Todavia, como essa perspectiva, com uma inflação um pouco menor, pode suscitar que o Fed faça somente mais uma, isso deu uma enfraquecida no dólar e, consequentemente, a moeda aqui veio ali para a faixa do 4,80, um pouquinho abaixo de 4,79. A Bolsa tem tido um desempenho bastante bom. Hoje teve uma alta aí de perto de 1,5%, 1,4%. E tem sido muito interessante o investimento em Bolsa esse ano. Está sendo suportado por investimentos estrangeiros, o investidor estrangeiro já entrou nesse ano com quase 20 bi de reais. Em contrapartida, o investidor local, o investidor brasileiros, sobretudo os fundos, têm tido muito resgate, mas o investidor estrangeiro tem conseguido suportar essa demanda aí por ações brasileiras. Consequentemente, a Bolsa está esse ano com uma alta de quase 10% acumulada. Sim.
Alexandre, eu tenho um outro destaque da economia importante para tratar com você. Quero que você acompanhe junto comigo e com a nossa audiência uma reportagem antes, porque é influenciada pela queda justamente da inflação. A rentabilidade da poupança atingiu o maior índice em 6 anos. Acompanhe com Soraya Lawande. O ganho real na poupança ficou acima dos 5% pela primeira vez em 6 meses. Portanto, todo o dinheiro depositado na poupança nos 12 meses anteriores a junho teve um retorno real acima da variação da inflação de 5,22%. Esse é o melhor desempenho do produto de investimentos desde agosto de 2017. E a deflação do último mês acabou impulsionando esse resultado. Os números da poupança estão no azul desde setembro de 2022, completando 10 meses seguidos de rendimentos acima da inflação. Segundo a plataforma que divulgou este estudo, a melhoria do rendimento real da poupança aconteceu devido ao movimento de desaceleração da inflação. Portanto, o que os especialistas explicam é que essa desaceleração dos preços, especialmente depois do corte de impostos dos combustíveis, permitiu que a poupança registrasse seu primeiro resultado positivo em 12 meses, em setembro do ano passado. Desde então, os retornos vêm aumentando progressivamente. Em maio, os investidores que mantiveram dinheiro na poupança obtiveram um retorno de 4,40% em 12 meses. O índice de inflação medido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é o índice oficial do país, registrou deflação de 0,08% no mês de junho. Foi o primeiro IPCA negativo agora neste ano, em 2023, e desde a medição de setembro de 2022, quando marcou 0,29%. Agora, Alexandre, é mais um exemplo da importância da política monetária para controlar o avanço da inflação. Faz bem uma inflação mais controlada até para a rentabilidade da poupança, dentre tantas questões, né? Perfeito, Lívia. Exatamente. Esse é o grande aspecto. Inflação sob controle favorece a todos nós, inclusive um tipo de investimento que não é grande coisa, né? Eu sempre falo, investir em poupança não é uma boa alternativa. Todavia, quando a inflação está muito baixa, até a caderneta passa a ter um desempenho favorável. Por isso a gente precisa, e vou reforçar isso, né, de alguma maneira, aplaudir o Banco Central. Você pode aqui e ali criticar algum eventual exagero, mas o trabalho do Banco Central ele tem uma meta de inflação que lhe foi atribuída para entregar para a sociedade. Isso vai favorecer todos nós, sobretudo aquelas classes de renda mais vulneráveis, que muitas vezes aplicam, aqueles que podem, o seu dinheiro não no mercado financeiro, em bolsa, em multimercado, não, eles aplicam na caderneta. E a caderneta vinha sofrendo há muito tempo, não é, com uma rentabilidade abaixo da inflação. E agora ela, pelo menos, consegue ali ficar batendo de perto, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas pelo menos ela volta a ter um retorno que seja razoável para aqueles que ainda investem a sua poupança na caderneta. Pois bem, acabamos de conversar com o Alexandre Espírito Santo, economista-chefe da Órama Investimentos. Mais uma vez, te agradeço demais pela entrevista, Alexandre. Boa noite. Boa noite, Lívia. Sempre um prazer. Um abraço. Um abraço.